Olá, saudações, querido amigo, irmão, ouvinte da palavra do Senhor. Fique na paz e na graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Ele é o grande tema da nossa pregação. É a respeito dele que queremos falar hoje e sempre. Convido, portanto, você a ler juntamente comigo e refletir a respeito de uma passagem bíblica. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nesse trecho, Miqueias profetiza o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, pessoal, aqui o profeta Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma profecia muito interessante. Ele se dirige à cidade de Belém Efrata, a cidade conhecida como Belém, na Judéia, em Israel, e diz que, ainda que ela fosse pequena entre milhares de outras cidades de Judá, ainda assim ela seria uma cidade muito, muito proeminente e importante, por um motivo único, porém extremamente significativo. De ti, ou seja, dessa cidade, sairá aquele que será Senhor em Israel, aquele cujas origens remontam à eternidade. Então, aqui, claro, esse que será Senhor em Israel e cujas origens remontam à eternidade é e só pode ser Ele, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. O profeta Miqueias, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo e com muita precisão, profetizou o local exato do nascimento de Cristo com centenas de anos de antecedência. O prometido rei futuro de Israel, que seria da linhagem de Davi e que viveria como homem nessa terra, apesar de sempre ter existido como Deus no céu, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, assim, apesar de ser eterno, apesar de ser o Filho de Deus, Cristo entrou na história da humanidade como homem, como aquele Jesus de Nazaré. E ele nasceu, assim como profetizou Miqueias, nasceu na cidade de Belém. Algo bastante significativo e que não era tão óbvio e tão previsível assim, se não fosse, claro, a assistência do Espírito Santo ao profeta que assim profetizou. Porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e, assim, enquanto homem, era filho de Maria e também filho adotivo, filho socioafetivo do noivo de Maria, José. Então, legalmente falando, Jesus era filho de Maria e de José, apesar de biologicamente ser filho apenas de Maria, porque ele foi concebido virginalmente no poder do Espírito Santo. E, no entanto, José e Maria não moravam em Belém. Eles moravam em outra cidade de Israel, chamada de Nazaré. Então, se tudo corresse naturalmente como esperado, Jesus nasceria em Nazaré, porque eram lá que seus pais moravam. Porém, quando Maria estava já grávida, perto dos 9 meses de gravidez, perto de dar à luz ao Senhor Jesus, ela então precisou ir para Belém. Porque César Augusto, que era o imperador romano da época, emitiu um decreto de censo. Ele precisou fazer um censo de toda a população do seu império, igual o IBGE faz aqui no Brasil. Então, na época, ele também fazia, com o mesmo objetivo, com o objetivo de entender o perfil socioeconômico da população e, com isso, traçar políticas públicas mais adequadas, também verificar aí a questão de quantos poderiam ser alistados para o exército, de quantas pessoas haveria como contribuintes e pagadoras de impostos, enfim, uma série de vantagens aí que se tem quando um país faz um censo de maneira organizada. Como José e Maria eram da família de Davi, e Davi era de Belém, então, por uma questão prática, por uma questão sociofamiliar, eles foram obrigados a se alistar e a dar informações sobre o censo deles, não em Nazaré, mas em Belém,
cidade do rei Davi, que era antepassado de Maria e de José. Na época não era essa vida boa que a gente tem hoje, né? Que o pessoal do IBGE passa na nossa casa e vem até nós para nos entrevistar. Não, na época a pessoa era obrigada a ir até um certo local, às vezes viajar muitos quilômetros de distância para poder cumprir as suas obrigações. E assim o governo romano forçou José e Maria a fazerem uma longa viagem para responderem ao censo romano. O José teve que ir, Maria sendo sua noiva, e apesar de estar grávida já em idade gestacional avançada, precisou acompanhá-lo, embora seu bebê pudesse nascer a qualquer momento, né, porque a gravidez já era bastante avançada. Ainda quando chegaram em Belém, que coisa, né? Não acharam um hotel. A cidade estava lotada de pessoas que foram lá com o mesmo objetivo, né, para se alistarem a esse censo. Então, tiveram que dormir ao relento, numa estrebaria de animais. E foi nessa condição humilde, pobre, que o Senhor Jesus nasceu. Isso mostra que quando a gente faz a vontade de Deus, isso não é garantia de que a gente vai ter uma vida rica, próspera, farta, confortável, né, milionária, como prega a mentirosa teologia da prosperidade. Não. Mas quando fazemos a vontade de Deus, a gente pode sim enfrentar dificuldade. Mas temos a promessa de que tudo, até mesmo o desconforto e a dificuldade que a gente passa, tem uma grande importância para a realização dos planos e dos desígnios de Deus, e no fim vai resultar sempre em um bem maior. Então, a providência de Deus agindo, desde o profeta Miqueias até a questão do Império Romano, do censo, da viagem de José e Maria, tudo isso colaborou para o cumprimento da profecia. Jesus nasceria em Belém, a mesma cidade na qual nasceu seu antepassado, Davi, o grande rei e pastor de Israel, Davi. E descendente de Davi era também o Senhor Jesus. Esse sim, o supremo e maior e melhor rei e pastor de Israel. Então, aqui fica clara a providência de Deus em cumprir as suas promessas, cumprir os seus desígnios. E apesar de, em meio às dificuldades, às tribulações, às lutas, aos trabalhos do dia a dia, Ele sempre, sempre converte as dificuldades num bem ainda maior. Tenhamos fé para crer que é assim que Deus guia as nossas vidas.